Não é uma questão meteorológica, é uma questão astronômica. Estou falando do começo oficial de uma estação do ano. Agora, quinta-feira, dia 20 de março, às 6 horas e 1 minuto, vamos ter o começo oficial do outono para todos nós aqui do Hemisfério Sul. Meteorologicamente falando, as características de uma estação vão acontecendo em torno dessa data astronômica. Às vezes antecipa, às vezes é bem na data, às vezes passa um pouquinho, depende dos fenômenos que estão atuando. No caso específico desse ano, do outono de 2025, a gente já tem uma atmosfera, já falei sobre isso aqui no canal, com características de outono. São algumas características e a gente vai falar quais são. E uma delas é a variação de temperatura entre o amanhecer e o período da tarde. E eu quero começar sobre isso. Depois eu vou falar sobre a estação, inclusive sobre a previsão dos próximos meses. Mas quero dar o pontapé inicial das informações mostrando esse mapa, que é a temperatura mínima ao amanhecer de quinta-feira, quando a gente pode ter até mesmo alguma geada nas áreas mais altas, regiões de baixada das cidades altas da Serra Catarinense. Essa aqui é a quinta-feira, então observe que abaixo de 20 graus na maior parte das cidades, um pouco de frio entre o Planalto Norte catarinense, sul do Paraná e a Serra Gaúcha e Catarinense, tá certo? Amanhecer de quinta. Já acontece no amanhecer de quarta. Eu estou mostrando quinta porque é o dia que começa oficialmente o outono, mas a quarta-feira já amanhece um pouquinho amena em algumas cidades, tá certo? E olha só, chamando a atenção que é uma questão dessa temperatura aqui ficar amena, um pouco baixa no amanhecer, porque tanto a tarde da quarta quanto a tarde da quinta as temperaturas acabam subindo, aquela condição mais de verão, ou verão não, de outono, tá certo? Vem cá, vamos falar da previsão dessa estação, vamos falar sobre as características depois da vinheta. Vem comigo e bora trabalhar. Aquele like que é importante aqui no canal e também você se inscrever. A gente está com 72 mil inscritos, queremos chegar a 100 mil. No vídeo a vídeo nós vamos dando esses passos. Fechou? Vem cá que eu quero te dizer o seguinte, características da estação. Uma delas a gente já falou, que é aquela condição, né? Amanhecer ameno, frio e à tarde ficar agradável e até um pouco de aquecimento. Isso ocorre, vai acontecer bastante nos próximos dias, nos próximos meses. Sempre quando você estiver com tempo seco, sempre quando a previsão for de sol, poucas nuvens, isso vai acontecer com as temperaturas nessa época do ano do outono. Começa um pouco frio e acaba subindo ao longo da tarde, característica de meia estação, tá certo? Uma das características também dessa época do ano é a passagem de ciclones pelo oceano. Isso ocorre um pouco mais em março, mas de qualquer forma ainda podemos ter algo durante a estação. Em alguns momentos esses ciclones um pouco mais próximos da costa, você vai ver na previsão que a gente vai falar sobre isso, tem um pouco essa característica. Outra característica do outono são os nevoeiros do início das manhãs, que tem relação muito com as temperaturas que acabam baixando nas madrugadas. Então, começar alguns dias com nevoeiros, com alguma neblina, isso é normal acontecer no outono. A gente vai ver isso acontecendo à medida que temos a estação. Uma outra situação, existe uma redução dos volumes de chuva num comparativo com o período do verão. Lá no verão, a chuva basicamente é por nuvens convectivas, que a gente chama. Aquele aquecimento do dia transforma naquelas pancadas de chuva de final de tarde, muitas vezes com alguns temporais. Então, os volumes, aquelas pancadas fortes, fazem os volumes no verão aumentarem. Como isso não ocorre tanto no outono, começa a ter a passagem das frentes, esse volume de chuva ele tende a diminuir no comparativo com o verão, tem menos chuva em volume, estou falando em volume na parte do outono. Bom, mas previsão, o que a gente pode esperar em termos de previsão? Entramos no outono dentro de uma neutralidade climática, ou seja, não há fenômeno El Niño, não há fenômeno Laninha, que muitas vezes acaba interferindo nas condições do clima. Nesse outono de 2025 estamos de uma neutralidade, não tem nenhum dos dois atuando. Isso quer dizer que está tudo normal? É, mais ou menos, porque o normal do clima no sul do Brasil é ser um pouco bagunçado, né? Às vezes o El Niño, o Laninha leva para um lado, pode ser para um extremo, leva para o outro, mas pelo menos a gente tem uma ideia melhor.
a neutralidade às vezes é um pouquinho mais complicado, porque a chuva ainda tem uma certa distribuição irregular, apesar de começar a passar as frentes e aí organizar um pouco mais a chuva de uma maneira mais espacial, mas de qualquer forma a gente acaba tendo um outono assim, com neutralidade. Então, em termos de chuva, a previsão é que ela fique dentro do que é o normal da época do ano ou um pouco abaixo, né? Especialmente ao oeste dos estados sempre tem que ter atenção, mas dentro de uma normalidade há um pouco menos de chuva do que o padrão. Ainda segue um pouco esse cenário. E em termos de temperatura, apesar da gente ter a entrada das massas de ar frio, aos poucos isso começa a acontecer, começa a ter algumas geadas, a tendência é que as temperaturas fiquem dentro de uma normalidade, né? E aos pouquinhos começa a diminuir, preparando lá o período do inverno. Mas a tendência é que as temperaturas fiquem dentro do normal ou até um pouquinho acima, principalmente as das tardes. Essa é a tendência, tá certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo, coloca nos comentários. Abraço para vocês, até a próxima. Tchau!